E após realização de exames, Pedro tem lesão confirmada e está fora da final da Libertadores. Eu vou falar sobre isso, vou falar do Flamengo, que pode lucrar 41 milhões de reais com a venda de um jogador para o Manchester United. Vou falar também do Palmeiras, que pode perder 2 jogadores para a reta final do Brasileirão. E isso, meus amigos, é bom para o nosso Mengão. Então, galera, se vocês estão chegando agora, vem comigo, até porque hoje tem Mengão no Brasileirão e eu quero deixar vocês por dentro de tudo e bem informados. Bom, rapaziada, antes de falar que o Pedro tem lesão confirmada e automaticamente está fora da final da Libertadores, mas antes, galera, eu queria aproveitar esse momento especial e convocar a nação rubro-negra para já apertar nesse botão, galera. Já apertar o botão, já se inscreve no canal. E se vocês já se inscreveram no canal, aproveitem e ativem o sino de notificação também, porque é bastante importante. Até porque quando eu trouxer informações do nosso Flamengo, é claro que vocês aí vão ficar bastante informados. Pronto, rapaziada. Agora sim, vamos pro que interessa. E galera, na moral, rapaziada, eu queria estar começando esse vídeo de hoje falando de coisa boa, galera, mas não tem como não falar da lesão do atacante Pedro, rapaziada, que impactou geral. Ou seja, a informação é que o Pedro tem uma lesão confirmada e com isso, rapaziada, automaticamente ele está fora da final da Libertadores. Infelizmente, galera, mas vem comigo porque eu vou repassar os detalhes dessa informação para todos vocês. Bora lá! Após realização de exames, nesta quarta-feira, Pedro tem lesão muscular confirmada. Olha só, após sentir dores no treino de ontem, Pedro teve uma lesão muscular, rapaziada, na coxa esquerda detectada. Após realização de exames, o jogador já iniciou o tratamento no DM do Flamengo. Também nesta manhã, Pedro realizou radiografia de controle no antebraço direito, que apontou sinais de consolidação da fratura, rapaziada. Ou seja, o Pedro, saiu a informação que ele teve uma lesão confirmada e com isso, rapaziada, automaticamente o Pedro está fora da final da Libertadores. Péssima notícia para nós, torcedores rubro-negros, porque a gente já sabe, rapaziada, como estava funcionando. O Flamengo e o técnico Felipe Luiz estavam trabalhando em torno do atacante Pedro para ter ele na final da Libertadores, galera. Eu mesmo passei a informação ontem para vocês que o atacante Pedro seria poupado no jogo de hoje contra o Fluminense, mas ele seria utilizado para ganhar ritmo de jogo no sábado, rapaziada, no jogo contra o Red Bull Bragantino, no Maracanã. Ou seja, né, rapaziada, depois que saiu essa informação, impactou geral, porque todos nós estávamos esperando ali pelo Pedro, rapaziada, porque nesse exato momento o Felipe Luiz tem a opção de colocar o Bruno Henrique como centroavante. O Gonzalo Plata fez um favor, né, rapaziada, de ser expulso ali no jogo contra o Racing, né, galera? Ou seja, o Gonzalo Plata, o técnico Felipe Luiz, não pode contar. Vai ter que contar com o Bruno Henrique, rapaziada, porque infelizmente o técnico Felipe Luiz não deu ritmo de jogo pro atacante Juninho, que podia fazer essa função de Pedro ali facilmente, mas infelizmente, né, rapaziada, o técnico Felipe Luiz se limitou, deu a opção ou pro Gonzalo Plata e pro Bruno Henrique, né, rapaziada, que seria ali os possíveis substitutos do atacante Pedro. E nesse cenário, rapaziada, já se viu, o técnico Felipe Luiz pode contar praticamente só com o Bruno Henrique, já que o Juninho ali é um bom jogador, fez o gol contra o Sport, mas ali o cara não vem tendo oportunidades. Mas eu queria saber de você, torcedor rubro-negro, quem vocês colocariam, galera, para substituir o Pedro na final da Libertadores contra o Palmeiras? Deixa aqui nos comentários, porque o comentário de vocês é bastante importante. Mudando de assunto, galera, e virando a página, continuando falando aqui de Flamengo, rapaziada, deixa eu falar dessa informação, porque saiu a notícia que o Flamengo pode lucrar 41 milhões de reais com a venda de um jogador para o Manchester United, rapaziada. Olha só quem é esse jogador e nos detalhes dessa informação. Bora lá!
O Flamengo acompanha com enorme atenção a crise no futebol inglês, galera. O volante João Gomes, hoje no Wolverhampton, voltou a ser ligado ao Manchester United da Inglaterra e outros gigantes europeus, galera. Justamente no momento em que seu clube patina na lanterna da Premier League, com sério risco de rebaixamento. Essa instabilidade pode se converter em uma injeção milionária para os cofres na Gávea, rapaziada. Graças à cláusula de venda, o Flamengo pode faturar em torno, galera, de 30 milhões a 41,8 milhões de reais em uma única tacada, sem que precisar entrar em campo, rapaziada. Mas não para por aqui não. A informação continua, bora lá. A engenharia financeira foi pensada no ninho do urubu. Quando vendeu o João Gomes ao Wolverhampton, o Flamengo manteve 10% dos direitos econômicos do jogador. Ou seja, aí vem os direitos econômicos que o Flamengo tem sobre o João Gomes e vem ali o mecanismo de solidariedade, rapaziada, que o Flamengo também tem em uma possível venda ali do João Gomes. Ou seja, a informação é que eu já passei para vocês, que o Manchester United quer de verdade contratar o João Gomes e o Manchester United, rapaziada, quer pagar ali uma bagatela no jogador, rapaziada, já que o Wolverhampton está na lanterna do campeonato inglês e, consequentemente, galera, dificilmente, se o Wolverhampton cair para a segunda divisão do campeonato inglês, eles vão manter o João Gomes. E com isso, o Flamengo está atento nessa situação e pode lucrar ali 41,8 milhões de reais. Mudando de assunto, galera, ó, e é claro, continuando aqui, falando de uma coisa relacionada ao Flamengo, rapaziada, porque a situação é a seguinte: o Palmeiras pode perder 2 jogadores para a reta final do Brasileirão. E isso, rapaziada, pode impactar diretamente dentro do Flamengo, porque o Flamengo está disputando ali, principalmente com o Palmeiras, pelo Campeonato Brasileiro. E olha só, os jogadores que o Palmeiras pode perder, galera. Vem comigo, dá uma olhada. O Superior Tribunal de Justiça Desportiva, STJD, galera, marcou para segunda-feira, dia 24, o julgamento do zagueiro Gustavo Gomes e de Piquerez, rapaziada, e do auxiliar do Palmeiras, João Martins, por fortes reclamações, galera, ó, por fortes reclamações contra a arbitragem na vitória, na derrota para o Flamengo por 3-2 no Maracanã. O trio depende da pena, dependendo da pena, pode ficar de fora da reta final do Brasileirão. Em caso de condenação, as punições variam de 1 a 6 jogos de suspensão, além de uma multa de 100 a 100 mil reais, rapaziada. Portanto, como faltam 5 jogos para o fim do Brasileirão, Gustavo Gomes, Piquerez e João Martins podem ficar de fora do restante da competição. Ou seja, galera, por que eu falei que é um assunto que direcionava ali diretamente o Flamengo? Primeiro, porque foi no jogo contra o Flamengo. E segundo, rapaziada, que se o Palmeiras perde o Gustavo Gomes, que é um zagueiro ali importante para eles, e perde o Piquerez, rapaziada, vai fazer uma falta danada para eles, já que eles também têm ali confronto direto com outros clubes fortes, né, rapaziada? Por isso que impacta diretamente no Flamengo e pode impactar dentro do Palmeiras. Mudando de assunto, galera, ó, e é claro, continuando aqui, falando de Flamengo, deixa eu falar agora, rapaziada, até porque hoje tem confronto contra o Fluminense. E já que eu falei que o Felipe Luiz vai perder o Pedro, né, rapaziada, pro restante da temporada, vai perder o Pedro na final da Libertadores, deixa eu pelo menos trazer uma notícia boa para nós torcedores rubro-negros, galera. O que acontece é o seguinte, ó, o Felipe Luiz pode ter 3 reforços, rapaziada, é isso mesmo, pode ter 3 reforços no jogo de hoje contra o Fluminense. Bora lá! O Jorginho treinou normalmente com o grupo e deve reforçar o Flamengo contra o Fluminense. Jorginho se recuperou 100% de lesão muscular sofrido na partida contra o Racing no dia 29 de outubro. O jogador está liberado para atuar pelo Flamengo, rapaziada. Aí vem os outros 2 jogadores, dá uma olhada. Felipe Luiz também, galera, deverá contar com o reforço de Guilherme Varela e Jorge Carrascal no clássico de hoje, galera. Felipe Luiz deverá contar com o reforço de pelo menos Guilherme Varela e Jorge Carrascal no clássico contra o Fluminense. Varela não entrou em campo nesta terça-feira e Carrascal atuou apenas 15 minutos pela sua seleção. A previsão de chegada dos gringos ao Rio de Janeiro em voo fretado pelo Flamengo é para o início desta tarde. Os jogadores serão reavaliados, porém, com a baixa minutagem, devem reforçar a equipe. É ótima informação porque tanto Guilherme Varela
como Jorge Carrascal, praticamente não atuaram pelas suas seleções, galera. Com isso, eles estão 100% fisicamente e pode atuar no jogo de hoje contra o Fluminense. Porque eu vou falar uma coisa, galera, ó. Hoje é uma guerra contra o Fluminense. Hoje é mais uma batalha e eu quero ver todos os torcedores rubro-negros na hora do jogo apoiando, rapaziada, incentivando, seja dentro de campo, seja no estádio ou seja na sua casa. Bora apoiar o nosso Mengão. Mudando de assunto, galera, ó, e deixa eu falar agora do festival de jogadores pendurados, porque hoje, rapaziada, o técnico Felipe Luiz vai contar com 7 jogadores pendurados para o jogo de hoje, galera. Bora ver quem é esses jogadores que estão pendurados. Olha só. O Flamengo terá 7 jogadores pendurados na partida de hoje contra o Fluminense. São eles, galera, ó, Léo Pereira, Danilo, Everton Araújo, Jorginho, Saul, Pulgar, Luiz Araújo. São os jogadores pendurados do Flamengo que estão pendurados, né, galera, na partida contra o Fluminense. Caso tome cartão, desfalcarão o Flamengo na partida contra o Bragantino no próximo sábado no Maracanã. Ou seja, rapaziada, esses jogadores não podem tomar cartão amarelo. E se tomar cartão amarelo, estão de fora do jogo contra o Red Bull Bragantino no próximo sábado. Ou seja, né, galera, tem que ficar de olho. Pulgar, porque é um jogador que toma cartão amarelo praticamente todo jogo. Léo Pereira, rapaziada, é um jogador que faz bastante falta e tem que ficar de olho também. Luiz Araújo, rapaziada, é um jogador que costuma tomar cartão amarelo por reclamação. Com isso tem que abrir o olho e não pode desfalcar o Flamengo, porque é como eu falo pra vocês, a partir de hoje, todo jogo é um final. Bom, galera, ó, eu vou ficando por aqui, mas quero agradecer, rapaziada, a cada um de vocês que vieram até o final do vídeo, dando aquela força, aquela moral de sempre. Muito obrigado. Lembrando, rapaziada, todo dia eu tô aqui trazendo informações do nosso Flamengo. E se você me assiste todo dia, porém ainda não é inscrito, rapaziada, eu vou fazer um pedido na humildade, galera. Já se inscreve aí, já dê essa moral e vem fazer parte da nossa família. Valeu!